2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que este homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Sim, eu me gabarei deste homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. 7. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Glória a Deus. Santíssimo Deus, Pai eterno. Aleluia. Sua palavra está sendo lida Louvado nesta seja hora. o teu santo e Eu poderoso peço através do teu Espírito Santo, nos dê entendimento, sabedoria, a pregar sua para palavra entender e nesta compreender hora em revelação. aquilo que o Mas Senhor que tem toda a preparado comunidade, a para nós. igreja entenda, compreenda Nos a ajuda, palavra Pai. pregada, lida nesta hora, Porque Senhor. a palavra, Através Senhor do Jesus, teu Espírito Santo é uma só também em revelação. para todos. Todo espírito de Mas o perturbação, Senhor dará o espírito de sono, entendimento bate retirada de agora, um a um, em nome do Senhor conforme a Jesus tua Cristo. vontade. Meu Deus e meu Pai, Eu te agradeço, Deus poderoso, te glorifico mas eu já e te agradeço exalto. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Abençoado. Glória a Deus. Nós vimos essa passagem, Paulo dizendo sobre ele mesmo, o que aconteceu com ele quando o Senhor Jesus o chamou para ser usado por ele. Paulo foi levado em espírito a ver e reconhecer a grandeza de Deus, para que da carne se tornasse espírito. Porque Paulo era um carnal, assassino, estudiante da lei, entendia tudo sobre a lei, porque ele era fariseu, também era romano, também era um soldado, e ele comandava 100 homens. E ele vinha de uma forma carnal, assassino, quando ele foi chamado. Então teve um tempo para que Deus pudesse trabalhar na vida de Paulo. Quando o Senhor o chamou, o Senhor o tirou do meio do povo para que ele pudesse entender e compreender a vontade de Deus na vida dele. Porque se ele continuasse naquele mesmo lugar que ele estava, misturado,
não ia haver mudança nenhuma, não havia transformação nenhuma. Então Deus o tirou dali e levou para o reservado. Então Deus teve um particular, uma intimidade com Paulo. Aleluia. Assim, irmão, é com cada um de nós. Glória a Deus. Quando nós temos o chamado de Deus, Deus tem o seu particular conosco. Ele nos tira do meio onde nós estávamos, nos lava e nos põe no reservado, na intimidade com Ele. Para quê? Para que a nossa mente, o nosso coração, tem que haver uma mudança. Para que o velho homem morra, para que nós tenhamos uma nova vida agora em Cristo. Então Paulo, ele dizendo, eu não posso me orgulhar de mim mesmo. Pelo que ele viu, por isso que ele fala, eu conheço um homem, e há 14 anos, ele estava falando dele mesmo, irmão. Só que ele não queria assumir que era ele, porque senão ia falar, metido, exibidão. Aconteceu com ele e fica falando. Igual a gente vê muitos pregadores aí, que Deus dá uma revelação para ele abençoar a igreja, depois ele fica o tal do revelador da vida, ganhando dinheiro em cima de revelações. Não, tudo que Deus dá é para a edificação da igreja. Deus não dá dom unitário, quer dizer, só para uma pessoa. Tudo que Deus dá é para a unificação da igreja. Deus nos deu o Filho dele. Foi para quê? Para uma pessoa? Não foi para todos aqueles que creem? Quando Deus derramou os dons em Pentecostes, para que ele entendesse o que eles estavam falando um com o outro, é para o quê? Que várias línguas fossem distribuídas, para que eles pudessem pregar em vários lugares. Que eles tivessem o entendimento da língua própria deles, porque ali poderia estar em vários lugares. Então não é a pessoa, tem um dom, ele acha que é o fera, o bimba, fala um pouquinho em língua, acha que é maior que o outro. Claro que não. Tudo é para edificação do corpo de Cristo, porque ninguém é sozinho, porque Cristo é o cabeça e nós fazemos parte do corpo. Glória a então Deus. Paulo, ele estava dizendo dele mesmo, tudo isso que aconteceu aqui. Porque, preste bem atenção no versículo 6 em diante, em que ele diz assim, no entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade, quer dizer, aconteceu com ele. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Não é porque ele está dizendo que ele foi ao céu, que Deus revelou para ele, que as pessoas iam aproximar dele, coisa e tal, tá? Revelador, cantou, sabe? Daquele jeito que o povo faz aí nas pessoas. Não é isso que ele queria. Ele queria que as pessoas se aproximassem dele naquilo que ele fizesse de bom, naquilo que ele falasse da palavra, sabe? Na prática da verdade da palavra, como Cristo fez e falou. Então era isso que ele queria. Não porque ele era um soldado ou porque ele era coisa e tal, que o povo ia aproximar dele. Ele não queria isso, ou porque Deus o levou coisa. Não. Ele queria que as pessoas se aproximassem pelo quê? Pela atitude dele de um cristão. Aleluia. Que as pessoas aproximassem dele ser um homem honesto, um sincero, praticante da palavra. Então é isso que nós temos que ter. As pessoas se aproximem de nós da honestidade, nós sermos honestos, sinceros, sermos pessoas de Deus, temente a Deus, pessoas que realmente manifestam no lugar onde nós estamos o poder de Deus. E as pessoas tinham simpatia no começo da igreja por causa disso. Aquele que não era, passou a ser. Aquele que tinha, deixou de ter. Está entendendo? No começo da igreja era assim. Tudo que eles tinham, despejar, falar, não quero mais isso, não quero andar com eles, porque eu quero ser salvo. Não me apegar mais nada, somente a Cristo. Deixavam tudo, irmão. Deixavam família, você quer saber? E partiam com Cristo. Quantos deixaram? O próprio Mateus deixou família, Pedro largou lá, família. Não lembra aquela vez que Jesus foi lá na casa, só que Pedro estava com fé, porque estava andando com Jesus. Aí foram lá, orou e ela foi curada. Eles faziam volta e ela voltava. Era desse jeito. Quem quer ir, vai. Não quer, fica.
mas não vou deixar de servir o meu Senhor. Não vou deixar. Glória a Por Deus. causa disso ou daquilo. E não é encostar direto porque você é um pastor, porque é um pregador, porque é um cantor. Não é isso, mas pela vida que você leva diante de Deus. É isso que importa para Deus. Porque para os homens, aparência, para Deus, o coração. A sua atitude, dia a dia, quer agradar a Deus? Tenha fé. Mais nada agrada a Deus do que a fé, porque ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que tem fé, ele pratica a palavra de Deus. Ele não anda fora. Porque se anda fora, a fé nunca esteve. Aí, no versículo 9, ele diz assim, ó: mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. Porque Paulo levou uma reclamação, porque me faça esquecer aquele passado sujo e imundo meu, sabe? Essa dolorosa levar bufetada na cara, né? Assim, a pessoa chegar e falar: você é assassino, você matou meu parente lá porque ele seguia Cristo, você matou minha mãe, você matou meus filhos, ou você matou aquele pessoal todo lá, rapaz, agora você vem pregar aqui pra nós, né? Que isso, rapaz, você é um mau ladrão, mau bandido, agora você vem pregar pra mim, falar que é de Deus. Quem é você para falar de Deus para mim? Né, irmãos? Quanto não já ouviu isso? Mas você era isso e assim, agora você veio falar de Deus para mim, mas você também fazia isso. Satanás joga na cara. Essa é a esbofetada, tá, irmão? Que nós levamos. Porque isso envergonha a gente. Porque até hoje falam isso para mim. Você, pastor? Você pregando a Deus? Quem? Eu te conheci. Eu olho bem assim e falar: Satanás, você conheceu? Antes de eu nascer, você já sabia que eu ia nascer, né, seu sem vergonha? Vai fazer o quê? Está incorporado? Falar: realmente eu era. O que importa para Deus é o que eu sou hoje. Aleluia! Glória a Deus. Então não importa Glória o que a você Deus. fez. O que importa para Deus é o que você está fazendo agora, irmão. É hoje. Porque o Aleluia. ontem já passou, abençoado. O que importa é o que você está fazendo agora, nesse momento. O seu caminhar daqui para frente, ó abençoado. Aleluia! Porque a tua vida não foi no passado, ela já era. A tua vida é agora. O à frente é Deus que vai preparar. Porque você não pode estar lá, mas Ele já está lá. Aleluia. Hoje é o momento certo de corrigir aquilo que você achou lá no passado. Hoje é o momento certo de você abrir tua mente e teu coração, como Paulo abriu os olhos quando tirou as escamas dos olhos e ele viu o céu aberto. Foi a visão que ele teve de Deus. Glória a Jesus, começou a se revelar para ele a graça poderosa. Glória a Que não Deus. revelou a nenhum outro dos apóstolos. Porque Pedro uma vez diz assim, ó: vamos crer no que o nosso irmão Paulo diz, porque as suas cartas têm alguns pontos que é difícil de entender. E Pedro falou isso. Por quê? Porque Pedro era, sabe, o carnal. Mas Paulo era o espiritual da graça. Pedro estava preocupado lá nos judeus. Se podia comer sangue, se podia comer carne de porco, se podia guardar o sábado. Pedro estava preocupado com isso. Isso é carne, rapaz. Mas Paulo chegou e falou: Pedro, não dá para andar com vocês. Porque o que foi revelado a mim é diferente do que vocês pregam. Entende, irmão? Teve essa desavença na Bíblia. Por que Paulo saiu para pregar sozinho? Barnabé, a ideia dos judeus, falou: então fica aí, Barnabé, teve uma contenda. Ele pegou Silas, um menino, 16 anos, vão comigo, Silas, para me ajudar na minha luta aí. Foi e pegou. Quando estava preso que apanhar lá, quem estava com ele? Não era Silas? Porque eles estavam num lugar bem longe, filho, da onde estava a cúpula dos apóstolos. Falou: quero distância de vocês. Eu vou pregar o evangelho da graça ao gentil, que chegou até nós. Aleluia! Então não é só que aqui, aonde ele ia, haveria um julgamento, que ele era assassino. Então por isso que ele fala: esbofeteava o mensageiro de Satanás, jogar na minha cara, me acusando. Quem que acusa o homem? Não é Satanás? Então, a mensagem de Satanás é acusador. Era isso.
Muitos falam que era doença, que doença nada. Paulo andava, pregava, anunciava que doente não levava de uma cama para nada. E ele diz mais: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, nas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Então, se você diz que não, eu posso, eu vou, eu faço, Deus se afasta. Se você pode, mas quando você chega diante de Deus, fala ao Senhor: eu não consigo, eu não posso, eu não sei, ou uma doença, né? Não sei o que está acontecendo, meu Pai, me entregue totalmente ao Senhor. Aí Deus atua na tua vida. Então, quando você se põe de fraco, verdadeiro fraco, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa em você. Porque enquanto você dizer que você é forte, você encara tudo, você quer tomar conta, você quer fazer isso, você quer correr tudo, tomar conta sozinho, Deus vai deixar, irmão. Você é forte, então vai. Quebra a cara. Lembra de Gideão com os 300? Veio aquele mundaréu querendo tentar pela força. Deus falou: não, os tímidos, os fracos, os doentes, o coxo, vai apartando aí, vai ficando para trás. Aí quando beber lá, assim, coisa e tal, tira também. Só aqueles que tiverem atento. Amém? Com 300 multidões eles venceram. Por quê? Porque Deus queria mostrar o poder dele. Então não é o seu poder. Não é você que tem força. Você não tem força nem para levantar de uma cama de manhã. Verdade. Mas Deus nos dá essa força, esse ânimo. Aleluia. É Glória a Deus quem Deus. faz. Quando nós colocamos tudo na mão de Deus, o impossível acontece. Glória a Jesus. Por que Aleluia. não acontece mais milagre? Por que não acontece isso e aquilo? Você ouve pouco testemunho aqui. Porque o povo não tem mais aquela fé como no começo da igreja. Por quê? Porque os manjares de Satanás, tudo está oferecido ao homem, tudo para facilidade. Porque tempos fáceis faz homens fracos, mas tempos difíceis faz homens fortes. Aleluia. Você ir lá colher o milho, embrulhar, socar no pilão, para fazer o fubá, para fazer o bolo, para fazer uma polenta. Vai ver se esse jovem um dia morre tudo de fome, o milho morre seco lá, ninguém corre. Gosto não, esse trem tá duro, como é que faz mesmo? Tá? Mata lá uma galinha para comer. Ah, Deus me livre, não gosto. O que você quer comer? Steak e hambúrguer. Por quê? Tempos fáceis, né? Traz aquela pizza assim de 3 sabores e uma coca de 3 litros. Tempos fáceis faz homens fracos. Mas aquele tempo, sai atrás. Você tem que ir lá plantar, colher, tem que matar, limpar, cozinhar, comida sadia, forte, Glória a Deus. homens fortes. Aleluia. Hoje é steak, balinha doce, bolachinha recheada e Coca-Cola. Vai correr, quebra a perna. Dá um espirro, estoura a costela. Daqui a pouquinho o que tem? Tá gripado. Por quê? Imunidade lá embaixo. Porque do chupa laranja eu não gosto. Toma uma vitamina, eu não, é amargo. Chupa limão, não. São coisas, fruta, não quer nem saber. Sabe? Tempos fáceis faz homens fracos, mas tempos difíceis faz homens fortes. E quando chegar a dificuldade de servir a Deus, como Paulo diz aqui, vamos continuar que eu vou explicar agora, no 10. Eu me lembro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Aleluia. Então quando chegar um momento difícil da tua vida, você não vai ficar desesperado não. Você não vai ficar doido não.
você com calma, você vai resolver a situação. Por quê? Porque tem a direção de Deus. Não vai ficar apavorado fazendo as coisas sem pensar. Depois sofre lá 1 ano, 2 anos, até a consequência passar. Ficam desesperados, tomam atitudes que não é de Deus, é obra maligna, Satanás põe na frente. Ah, é de Deus. Você orou? Orei, mas Deus já respondeu. Coitado, sabe nada inocente. Satanás sabe o seu desejo. Porque às vezes você ora, mas não é a vontade de Deus para a tua vida. E você ora, Satanás te abastece, você fala, é de Deus. Não vai 3 vezes, a bomba explode. Quebra a cara. Troca de serviço, vai para outro, não dá certo. Porque não é de Deus. Deus te experimenta. Deus abre uma porta e te põe lá para te usar. Não é para você ganhar dinheiro, é para te usar ali. Aleluia. Onde Deus te coloca é para te usar. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro, porque se é para mudar, Deus vai te mudar de localidade. Aleluia. Se é para juntar você com tal pessoa, Deus vai juntar. Mas é o propósito de Deus, não é o seu. O coração do homem é enganoso. O coração do homem está ansioso. É tipo aquelas, como pode dizer, né? Aquelas plantas caríferas, está de pouquinho aberto esperando uma mosquinha cair. O coração do homem é isso. Porque o que o olho vê, o coração já sente o cheiro, o coração já dá uma escutadinha, uma palavrinha, o coração já agita. É onde o homem se deixa levar pela sua alma e cai nas armadilhas de Satanás. Você acha que Satanás não faz sua vida? Ele te vigia 24 horas. Ele te vigia todo o tempo. Ele sabe o seu pensar, o seu agir, o seu proceder. Isso aqui no celular. Quando você pesquisa alguma coisa, daqui a pouco tem um monte mandando igual para você, não é não? Por quê? Por que será que isso acontece? Porque ele sabe pelos seus olhos e pelo seu clicar o que interessa a você. Então o que interessa a você ele vai mandar direto. Pode ver que vai entrando, vai entrando, vai entrando. Quando a gente começa a pesquisar sobre pregação, coisa e tal, aí vem também. Vem cheio. Quando você tem lá no Facebook, ou no YouTube, tem lá o seu nome, né? Você cadastrou lá. Aí tem mais pessoas no YouTube. Quando você vai entrar, clica lá, tem o seu perfil, tem do outro da casa. Então, ele sabe o seu. Quando você clica lá, tudo aquilo que você pesquisa ou quer, ele já põe. Se você gosta de assistir filme de guerra, aparece um monte. Futebol, corrida, né? Essas coisas, então já aparece. Isso não é em vão. Isso é maligno, irmão. Porque ele te induz aquilo a ficar agarrado naquilo que você pesquisou. Entenda isso. E você pode dizer que sim ou que não. Satanás, ele sabe o seu gosto, o seu gesto ali, naquela maquininha ali, o seu clique, o seu curtir, o seu buscar. Então toda vez que você abre, ele vai passar vídeos e coisas daquele tipo para você. Então por isso que eu falo com vocês, pesquisem sobre pregação, pesquisem sobre palavra, sobre essas coisas, porque vai vir, porque é aquilo. Mas não vem como outras porcarias, que é um atrás do outro. Não, passa, vem 2, 3, aí para um pouquinho, depois vem de novo. Por quê? Porque ele sabe o seu perfil. Ele conhece o seu perfil, o seu gosto. Tá? Satanás sabe o seu gosto, os seus desejos. Desde quando você saiu das águas, Satanás já sabe o seu gosto. Porque ele já vinha te acompanhando. Quando você aceitou a Cristo das águas, ele vai continuar mandando o seu gosto. O gosto do velho homem vai vir, vai se atolar daquilo lá, mas você é uma nova criatura. Aí você não muda o seu perfil. Não, meu perfil agora eu vou buscar as coisas de Deus. Aí não tem mais jeito. Está entendendo, irmão? Nós somos enganados.
Nós temos laço preparado para nós, aonde você for, o que fazer a qualquer instante. O adversário nosso é espiritual, filho. É espiritual, você não vê, mas ele está planejando contra você. No seu levantar, no seu deitar. Até não dormir, porque ele prepara para você um monte de bagaceira durante o dia. Quando você vai dormir, você sonha com aquilo, tem pesadelo, fica que nem doido. Tem gente aí que está vendo nave extraterrestre, está vendo já ET. Tem pessoas que começam a ver vulto nas paredes. Tem pessoas que já começam a ver gente, conversa com pessoas. Por que será? Se nós temos um Deus dentro de nós, o Espírito Santo, então nós já estamos cheios, não precisa dessas Aleluia. Entenda isso. Quando você é fraco, é porque Deus domina a tua vida. Deus domina você em todos os seus lugares. Mas quando você se diz forte, quando você faz sua vontade, quer dizer que você está forte. A carne está forte, não o Espírito. Entendam isso? Então, quando você põe diante de Deus como necessitado, Senhor, Senhor, eu não consigo. Aí as coisas, Senhor, eu não posso, o Senhor pode fazer. Por mim, por aquela alma, pela minha família, Pai, nós precisamos do Senhor. Quando você começa a declarar a sua fraqueza de humano, aí Deus começa a manifestar o espiritual dele na tua vida. Mas quando você começa a ranzinza, é aquela pessoa rancorosa, aquele negócio coisa e tal, vai continuar quebrando a casa. Mas quando você for humilde de entender que sem Deus você não pode fazer nada, é onde que Deus opera. Porque Deus opera quando você morrer. Está entendendo isso? Por que tem o batismo, o simbolismo? Morte, sepultamento e ressurreição. Porque você morreu, o velho homem tem que morrer. Então matou a cruz, sacrificou o velho homem. Agora é uma nova vida, agora eu estou no corpo de Cristo, eu não mando mais em mim. Agora é Cristo, porque Ele é o cabeça, eu faço parte do corpo. O que Ele fazer está feito, tudo acabou. Então se Ele fechar a porta que eu estou lá, amém, eu sei que Ele vai abrir outra. Se Ele trazer a cura, Ele é Deus. Se Ele não trazer a cura, continua sendo Deus. Aleluia, E eu glória a continuo Deus. servindo a Ele. Aleluia. É isso que Paulo estava dizendo aqui. A minha graça te basta. Graça de Deus é salvação para nós. Aleluia. E ao entendimento de saber que nós lembramos do passado, para que nós possamos nunca esquecer agora que foi Ele que nos livrou de todas as coisas. Glória a Deus. Então não se meta mais em confusão, porque Ele já te livrou, já te perdoou. Glória Você a vai Deus. bater o pé, metendo em confusão novamente. Glória a Deus. Vai ficar no meio do caminho. Obedeça a Deus e a tua palavra, para que sejam salvos. Amém, meus abençoados. O poder da fraqueza. Esse é o tipo dessa pregação. O poder da fraqueza. Quando você é fraco, aí que o poder de Deus se manifesta na tua vida. Amém, abençoado? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia.